Saudações e que as bênçãos de Deus estejam convosco, amados irmãos e irmãs. Se está aqui a ver este vídeo, não é por acaso, mas pela orientação do Espírito Santo. Hoje, Deus tem uma revelação profunda preparada especificamente para si. Vê as dúvidas e incertezas que lhe pesam no coração e deseja trazer clareza e compreensão. Muitos de nós já experimentámos o misterioso fenómeno de acordar às 3 horas da manhã, perguntando-nos por que é que o nosso sono foi interrompido. Hoje, quero partilhar convosco que isto muitas vezes carrega um significado mais profundo, um sinal divino do nosso Pai Celestial. Quando Deus o desperta nesta hora, Ele está a convidá-lo para uma comunhão sagrada, desejando partilhar o seu coração e derramar o seu espírito sobre si. Neste vídeo, vamos aprofundar 10 razões profundas pelas quais Deus pode estar a despertá-lo do seu sono às 3 horas da manhã. Que a sua fé seja fortalecida e o seu espírito desperte para ouvir a voz do Senhor com maior clareza. Junte-se a nós na divulgação desta mensagem vital, fazendo like, comentando e subscrevendo o nosso canal. O seu apoio capacita-nos para continuar a partilhar as verdades transformadoras encontradas na Palavra de Deus. Deus abençoe abundantemente cada um de vós. Em primeiro lugar, queridos amigos, quando Deus vos acorda às 3 horas da manhã, isso pode significar orientação divina. Nestes momentos tranquilos e solitários da noite, Deus pode despertar o seu espírito, levando-o a procurar a sua direção para a sua vida. Tal como um sussurro suave é mais claro na ausência de ruído, a voz de Deus pode muitas vezes ser discernida com mais clareza quando as distrações do dia diminuíram. Em 1 Samuel 3:10, encontramos a história do jovem Samuel a ouvir o chamamento de Deus durante a noite. Confundindo inicialmente isto com Eli a chamá-lo, Samuel finalmente reconheceu que era Deus a falar. Eli instruiu-o a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir." Da mesma forma, quando estamos acordados de madrugada, pode ser um convite de Deus para sintonizarmos o nosso coração com a sua voz. Deus, na sua sabedoria limitada, conhece os planos que tem para nós. Ele anseia por nos guiar pelo caminho certo, conduzindo-nos ao seu propósito divino nas nossas vidas. No meio da agitação e do clamor das nossas vidas diárias, pode ser um desafio discernir a sua direção. Assim, Ele pode optar por falar conosco na tranquilidade da noite, quando as nossas mentes estão mais abertas à sua orientação. De formas que estão para além do que pode ver ou compreender. Ele é fiel em ouvir e responder às orações do seu povo de acordo com a sua perfeita vontade. Quando acordar às 3 horas da manhã, em vez de ficar frustrado ou inquieto, reconheça-a como uma oportunidade apresentada por Deus para procurar a sua orientação. Acalme o seu coração diante dele e peça sinceramente que Ele fale consigo. Abra a sua Bíblia e permita que a sua palavra ilumine o seu caminho. Ao meditar nas Escrituras e passar algum tempo em oração, peça a Deus que revele a sua vontade para a sua vida. Lembre-se de que a orientação de Deus se manifesta muitas vezes de forma subtil, uma impressão gentil no seu coração, um pensamento recorrente ou uma sensação de paz em relação a uma decisão específica. Confie que, ao procurá-lo sinceramente, Ele dirigirá os seus passos. As Escrituras asseguram-nos que Deus promete guiar-nos continuamente, Isaías 58:11, e conduzir-nos pelos caminhos certos. Abrace estes momentos matinais como oportunidades preciosas para se aproximar de Deus e receber a sua orientação divina. Permita que Ele molde o seu caráter, alinhe os seus desejos com os dele e revele os seus planos para a sua vida enquanto segue a sua orientação. Na quietude da noite, quando Deus o acorda às 3 horas da manhã, repita as palavras de Samuel: "Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir." Esteja atento à sua voz, confie na sua orientação e testemunhe enquanto Ele revela o seu plano perfeito para a sua vida. Número 2. Meus queridos irmãos e irmãs, quando Deus vos acorda às 3 horas da manhã, pode ser um chamamento divino para interceder. O Espírito Santo pode estar a inspirá-lo a orar fervorosamente por alguém que está a passar por uma necessidade desesperada, seja um ente querido, um amigo ou até mesmo um estranho desconhecido para si. Deus tem uma forma de imprimir nos nossos corações um fardo profundo para levantar outros em oração durante estas horas tranquilas e muitas vezes esquecidas. Nestes momentos, recorde o exemplo dado pelo próprio Jesus. Ao longo dos Evangelhos, vemos que Ele se retira para lugares solitários para orar. Jesus compreendeu o poder e o significado da comunicação íntima com o Pai, tornando-a uma pedra basilar da sua vida e ministério. Quando Deus o acordar às 3 horas da manhã, considera um convite para seguir os passos de Jesus e envolver-se em fervorosa intercessão. Confie que o Espírito Santo guiará as suas orações,
mesmo quando não conhece os detalhes da situação ou da pessoa por quem está a orar. Deus conhece as suas necessidades, lutas e desejos mais profundos. Permita que o Espírito guie na oração, seja pela força, sabedoria, cura, proteção ou provisão. Lembre-se, a intercessão é guerra espiritual. Ao orar, está a travar uma batalha contra as forças das trevas que podem estar a oprimir ou a atacar a pessoa por quem está a interceder. Anime-se, pois temos a certeza de que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. As suas orações têm o poder de quebrar correntes, quebrar barreiras e trazer avanços na vida daqueles por quem intercede. Ao responder fielmente ao apelo de Deus à intercessão, talvez nunca compreenda totalmente o impacto das suas orações nesta vida. No entanto, confie que Deus está a trabalhar de formas que ultrapassam a sua compreensão. Ele é fiel em ouvir e responder às orações do seu povo de acordo com a sua perfeita vontade. Quando responde obedientemente ao apelo do Espírito Santo para orar às 3 horas da manhã, torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus, movendo montanhas e transformando vidas através da intercessão. A sua disposição para orar durante estas primeiras horas pode ser o catalisador que muda o percurso de vida de alguém, inaugurando épocas de bênçãos e vitórias. Por isso, abrace estes momentos não como interrupções, mas como oportunidades sagradas de parceria com Deus na sua obra. Quando Deus o acordar às 3 horas da manhã, considere-o como um apelo para se envolver na guerra espiritual. Como Paulo nos recorda em Efésios 6:12, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais das trevas. Durante estas horas, quando o reino espiritual está ativo, o inimigo pode intensificar os ataques para desanimar, semear dúvidas ou tentar o pecado. No entanto, Deus equipa-o com armadura espiritual para permanecer firme e empunhar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Reconheça que Deus o convida a juntar-se a Ele na linha da frente das batalhas espirituais durante estas primeiras horas. O seu papel é orar fervorosamente, reivindicando a vitória em nome de Jesus. Através da oração, intercede pela proteção, libertação e destruição de fortalezas para os entes queridos, comunidades, nações e o mundo. Lembre-se, você faz parte do corpo de Cristo, promovendo o reino de Deus na terra. Ao acordar às 3 horas da manhã, encare-o não como um acaso, mas como um compromisso divino para se alinhar com os propósitos do céu. Equipe-se com a armadura de Deus, permaneça na fé, ore com paixão e confie que Deus, que está dentro de si, é maior do que qualquer força oposta. Lembre-se que a batalha, em última análise, pertence ao Senhor, que garantiu a vitória através da morte e ressurreição de Jesus. Além disso, quando Deus o acorda a esta hora, isso também pode significar um apelo ao arrependimento. Na quietude da noite, com menos distrações, o Espírito Santo pode convencê-lo do pecado, exortando-o a regressar a Deus com um coração contrito. O arrependimento, como exemplificado no Salmo 51 por David, envolve uma tristeza genuína pelo pecado, o reconhecimento do seu impacto sobre Deus e os outros, e um compromisso sincero de se afastar e viver de acordo com a vontade de Deus. Nestas primeiras horas da manhã, Deus convida-o graciosamente a uma comunhão mais profunda com Ele, seja através da intercessão, da guerra espiritual ou do arrependimento. Abrace estes momentos divinos com humildade e prontidão, sabendo que Deus deseja o seu coração e deseja trabalhar poderosamente através da sua obediência. Onde se encontra, elevando orações de agradecimento, adoração e entrega àquele que merece toda a honra e louvor. Quando Deus o acorda às primeiras horas da manhã, pode ser a sua forma de o levar a refletir profundamente sobre a sua vida. O Espírito Santo, residindo dentro de cada crente, trabalha para nos convencer do pecado e nos levar ao arrependimento. Ele pode trazer à mente atitudes ou ações específicas, como orgulho, amargura, inveja, mexericos, luxúria ou desonestidade, que precisam de ser confessadas e abandonadas. No silêncio da noite, permita que o Espírito de Deus sonde o seu coração, revelando quaisquer áreas que não estejam alinhadas com a sua vontade. Seja aberto e sincero diante de Deus, confessando os seus pecados e procurando o seu perdão. Como nos assegura João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento abre a porta à limpeza, ao perdão e à restauração na sua relação com Deus. Embora o arrependimento possa trazer tristeza segundo Deus, não tem como objetivo esmagá-lo com culpa, mas sim conduzir à salvação, como ensina 2 Coríntios 7:10, e trazer alegria e liberdade.
Portanto, se Deus o desperta às 3 horas da manhã, movendo o seu coração para áreas que precisam de mudança, não resista à sua convicção. Abraça-o como expressão do seu amor e desejo de o aproximar de si. Confesse os seus pecados, receba o seu perdão e comprometa-se a obedecer à sua palavra. Deixe que este encontro matinal com Deus marque um novo começo para caminhar em arrependimento e desfrutar da liberdade e da alegria que isso traz. Meus queridos irmãos e irmãs, quando Deus vos acorda às 3 horas da manhã, pode ser um convite para entrar em adoração e culto profundo e íntimo. Esta hora sagrada, quando o mundo está tranquilo, oferece uma oportunidade única para aprofundar a sua ligação com o Senhor. Como declarou o salmista, à meia-noite levanto-me para te dar graças, reconhecendo a importância de expressar gratidão e louvor a Deus mesmo na escuridão. Quando estiver acordado a esta hora, considera um compromisso divino, uma oportunidade para abrir o seu coração em adoração e habitar na sua presença. Na quietude da madrugada, crie um santuário de adoração onde quer que esteja, oferecendo orações de agradecimento, adoração e entrega àquele que merece toda a honra e louvor. Quando acordar às 3 horas da manhã, inicie a sua adoração reconhecendo a bondade e a fidelidade de Deus na sua vida. Reflita profundamente sobre as inúmeras bênçãos que Ele lhe concedeu e as formas como o guiou e protegeu ao longo da sua jornada. Deixe o seu coração transbordar de gratidão pelo seu amor incondicional e pela salvação oferecida através de Jesus Cristo. Ao envolver-se na adoração, permita-se ser levado a cantar louvores ao Senhor. Deixe que as suas canções fluam livremente do seu coração como uma genuína oferta de adoração. Além de cantar, mergulhe na meditação da sua palavra. Leia passagens que revelam o seu caráter, promessas e imenso amor por si. Permita que estas verdades penetrem no seu espírito, fortalecendo a sua fé e aproximando-o de Ele. Durante este momento sagrado de adoração, abra o seu coração para ouvir Deus. Ouça atentamente a sua voz suave e delicada a falar consigo através do Espírito Santo. Ele pode trazer à mente passagens bíblicas específicas, oferecer orientação para decisões que esteja a enfrentar ou simplesmente envolvê-lo na sua paz e conforto. Seja sensível à sua liderança, confiando que Ele está a usar este momento para o moldar e moldar de acordo com o seu propósito divino. Ao comungar intimamente com o Senhor, poderá descobrir um renovado sentido de propósito e direção na sua vida. Deus pode revelar novos insights sobre os seus relacionamentos, chamado ou circunstâncias. Ele também pode sobrecarregar o seu coração para interceder fervorosamente por indivíduos ou situações específicas, alinhando as suas orações com a sua vontade perfeita. Lembre-se, a adoração transcende o mero ritual, é uma postura do coração, uma entrega deliberada de todo o seu ser a Deus, reconhecendo a sua soberania e deliciando-se com a sua presença. Ao adorá-lo de madrugada, declara que Ele merece o seu tempo, atenção e carinho. Abrace estes momentos preciosos como dádivas de Deus, oportunidades para se aproximar dele e experimentar a profundidade do seu amor infalível. Deixe a sua adoração fluir de forma autêntica e vulnerável, sabendo que Ele o conhece e ama intimamente. Ao concluir o seu tempo de adoração, leve consigo a paz e a presença de Deus durante todo o dia. Permita que a intimidade que experimentou nas primeiras horas da manhã permeie os seus pensamentos, palavras e ações, refletindo o amor e a graça de Cristo. Partilhe a alegria e a esperança que brotam de passar tempo na sua presença com aqueles que o rodeiam, mostrando aos outros a bondade e a fidelidade do nosso Deus. Num mundo muitas vezes marcado pelo caos e pela incerteza, estes momentos íntimos de adoração às 3 horas da manhã podem tornar-se fontes de força, conforto e orientação divina. Abraça-os como dádivas preciosas de um Pai amoroso que deseja aproximá-lo de si mesmo e enchê-lo com a sua paz que excede a compreensão. Queridos amigos, quando Deus vos acorda às 3 horas da manhã, pode ser porque Ele deseja transmitir uma profunda revelação e visão através da sua santa palavra. Esta hora sagrada, em que o mundo está silencioso e sereno, oferece uma oportunidade única de fixar o coração e a mente na voz do Espírito Santo, livre de distrações. Abra a sua Bíblia e pratique a meditação durante estas primeiras horas, permitindo que o Espírito Santo ilumine a sua compreensão de formas profundas. Tal como os discípulos reconheceram Jesus no caminho para Emaús após a sua ressurreição, Deus pode abrir os olhos do seu coração para perceber a sua verdade com uma nova clareza e profundidade. Na quietude da noite, Deus revela frequentemente mistérios e tesouros ocultos da sua palavra que lhe podem ter escapado anteriormente. Tem um jeito para conceder novas perspectivas sobre passagens familiares, iluminando versículos com novos significados e relevância para a sua vida. À medida que contempla e absorve o que Deus revela, estes insights podem penetrar profundamente na sua alma, provocando mudanças transformadoras internas.
Estes avanços na compreensão podem remodelar toda a sua visão do mundo, capacitando-o para viver com uma fé, sabedoria e propósito mais profundos. Estes encontros matinais com Deus através da sua palavra são profundamente sagrados e preciosos. Oferecem oportunidades para receber downloads divinos de insights e revelações que podem impactar profundamente a trajetória do seu dia e até o seu destino. Quando Deus o desperta para ter comunhão com Ele, isso é uma prova do seu grande amor e do seu desejo de ter comunhão íntima consigo. Por isso, se acordar às 3 horas da manhã, resista à tentação de simplesmente rebolar e voltar a adormecer. Em vez disso, aceite esta nomeação divina como um presente querido do seu Pai Celestial. Aborde este momento com expectativa e abertura. Abra a sua Bíblia e convide o Espírito Santo a revelar-lhe as verdades profundas de Deus. Ouça atentamente com os seus ouvidos espirituais e considere registar no diário o que discerne, para que possa refletir e meditar sobre isso ao longo do dia. Cultivar este hábito irá provavelmente transformar estes momentos matinais em alguns dos momentos mais queridos e transformadores da sua caminhada com Deus. Através desta prática, crescerá constantemente em sabedoria, discernimento e compreensão dos caminhos de Deus. Estará mais bem equipado para enfrentar quaisquer desafios que surjam no seu caminho com ousadia, confiança e fé inabalável. Saber que o Deus que te acorda para revelar a sua verdade é o mesmo Deus que promete estar sempre contigo, até ao fim dos tempos, fortalece a tua segurança e aprofunda a tua relação com Ele. Meus queridos amigos, quando Deus vos desperta às 3 horas da manhã, isso apresenta uma profunda oportunidade para fortalecer a vossa fé. Nestas horas tranquilas e solitárias em que o mundo dorme, Deus pode estar a convidá-lo para um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. Ao longo das Escrituras, encontramos numerosos casos em que Deus usa circunstâncias desafiantes para testar e fortalecer a fé do seu povo. Por exemplo, em Lucas 18, 1-8, Jesus ensina aos seus discípulos sobre o significado da oração persistente através da parábola da viúva persistente. Nesta história, uma viúva procura persistentemente a justiça de um juiz injusto que inicialmente a ignora. No entanto, devido à sua incansável persistência, o juiz acabou por aceder ao seu pedido. Jesus utiliza esta parábola para ilustrar que, se um juiz injusto responde a apelos persistentes, quanto mais o nosso amoroso Pai Celestial responderá às nossas orações quando lhe clamarmos dia e noite. A história de Jacob a lutar com Deus em Gênesis 32, 22, 31 retrata vividamente o poder e o significado de perseverar no nosso relacionamento com Deus, especialmente em tempos de luta. Na véspera de conhecer o seu longínquo irmão Esaú, Jacob viu-se sozinho e travou uma prolongada luta com um homem que se revelou ser o próprio Deus. Durante toda a noite, Jacob lutou tenazmente com Deus, recusando-se a desistir até receber uma bênção. Em resposta à determinação de Jacob, Deus abençoou e renomeou-o como Israel, significando a sua transformação e nova identidade. Da mesma forma, quando Deus o acorda às primeiras horas da manhã, pode ser um convite para se envolver numa luta espiritual através da oração. Ele poderia estar a chamá-lo para trazer os seus medos, dúvidas e desejos mais profundos diante dele, procurando persistentemente a sua presença e a sua vontade. Estes momentos de luta com Deus nem sempre são confortáveis, podem ser desgastantes, desafiantes e até dolorosos. No entanto, é dentro destas lutas que Deus muitas vezes realiza a sua obra mais profunda nos nossos corações, moldando-nos para refletirmos mais a semelhança de Cristo. Ao perseverar em oração durante estes encontros matinais, confie que Deus está ativamente a trabalhar, mesmo quando os seus propósitos não são imediatamente claros. Ele usa estes momentos para aprofundar a sua confiança nele, fortalecer a sua fé e equipá-lo para as provações e oportunidades que se avizinham. Nesses momentos, ele ensina-o a não se apoiar no seu próprio entendimento ou força, mas a confiar totalmente na sua abundante graça e sabedoria. É crucial lembrar que Deus não é uma figura distante ou indiferente, mas um Pai amoroso que tem prazer em encontrar-se com os seus filhos. Ele é Emmanuel, Deus conosco, presente em cada momento e circunstância das nossas vidas. Ao encontrar-se com Ele no silêncio da noite, confie que Ele o está a moldar e a refinar, aproximando do seu coração a cada oração feita com fé. Persevere na sua caminhada de fé, sabendo que aquele que iniciou em si uma boa obra a completará fielmente. Deus trabalha muitas vezes de formas misteriosas, e o seu despertar às 3 horas da manhã pode servir um propósito específico, a preparação. Tal como Deus providenciou o maná diário para sustentar os israelitas no deserto, Ele deseja dotá-lo de tudo o que for necessário para enfrentar os desafios e as oportunidades que o esperam. No Êxodo, testemunhamos como a provisão fiel de Deus sustentou o seu povo, demonstrando o seu amor e compromisso com o seu bem-estar.
Da mesma forma, o despertar de Deus em si nas primeiras horas da manhã pode significar o seu desejo de o preparar espiritualmente. Pode levá-lo a orar, a mergulhar na sua palavra ou simplesmente a ouvir atentamente a sua voz. Estes momentos de silêncio com Deus têm um valor imenso, permitindo que se concentre exclusivamente nele, sem as distrações que preenchem o seu dia. Durante estes encontros matinais, Deus pode revelar insights e sabedoria cruciais para navegar no dia seguinte. Ele pode conceder-lhe paz e segurança, reafirmando a sua presença constante e o seu apoio inabalável. Lembre-se que a preparação não consiste apenas em receber de Deus, implica também a obediência à sua inspiração e direção. Abrace estes encontros matinais como oportunidades sagradas para se aproximar de Deus, receber a sua orientação e alinhar o seu coração com os seus propósitos. Confie que o seu despertar às 3 horas da manhã faz parte da sua amorosa provisão e preparação para a jornada que tem pela frente, equipando-o para viver fiel e propositadamente na sua vontade. Quando acordado por Deus às 3 horas da manhã, significa uma inspiração divina, um empurrãozinho gentil que o encoraja a responder ao seu chamamento. Pode envolver estender a mão a um amigo necessitado, dar um passo ousado na sua carreira ou ministério, ou simplesmente passar momentos preciosos em comunhão com ele. Estas primeiras horas são um momento sagrado para ouvir atentamente a sua voz, discernir a sua orientação e seguir voluntariamente a sua liderança. Ao abraçar estes momentos de solidão com o Senhor, reconheça o seu propósito a desenrolar-se na sua vida. Assim como os israelitas confiaram em Deus para a sua provisão diária de maná, também você pode confiar nele para o equipar com tudo o que for necessário para cumprir o seu plano. Tenha uma fé inabalável de que ele lhe concederá a força, a sabedoria e a coragem necessárias para enfrentar quaisquer desafios que surjam no seu caminho. Por isso, quando acordar às 3 horas da manhã, resista à tentação de simplesmente voltar a adormecer. Em vez disso, veja isto como um convite para comungar com Deus e permitir que Ele o prepare para o dia seguinte. Tenha a certeza de que Ele tem um plano meticuloso para a sua vida e está empenhado em capacitá-lo para ter sucesso em todos os empreendimentos. Queridos irmãos e irmãs, acordar às 3 horas da manhã por inspiração divina representa uma oportunidade única de cultivar a intimidade com o vosso Pai Celestial. Nos momentos tranquilos da madrugada, desprovidos das habituais distrações, é convidado a sentar-se aos seus pés, tal como Maria fez em Lucas 10, 38, 42. Enquanto Marta se ocupava de tarefas práticas, Maria escolheu o caminho mais vasto de passar bons momentos com Jesus, absorvendo os seus ensinamentos e abraçando a sua presença. Da mesma forma, considere estas primeiras horas da manhã como um encontro sagrado com Deus, um momento privilegiado para se aproximar de Ele. Em vez de se revirar ou procurar distrações, aproveite esta ocasião para se envolver em oração sincera. Derrama as suas alegrias, tristezas, esperanças e medos diante dele, sabendo que ele acolhe a sua vulnerabilidade de braços abertos. Abra a sua Bíblia, permitindo que a sua palavra ilumine o seu caminho e proporcione consolo e direção para a sua jornada. Envolva-se num diálogo significativo com Deus, procurando a sua orientação e ouvindo os seus sussurros gentis no meio da quietude. Deixe que estes momentos sejam repletos de adoração e culto, elevando a sua voz em louvor pelo seu amor, misericórdia e graça ilimitados. Abraça a paz que advém de descansar na sua presença, sabendo que estes encontros íntimos às 3 horas da manhã são inestimáveis para fortalecer a sua fé e aprofundar a sua confiança nele. Ao priorizar este momento sagrado com o seu Pai Celestial, descobrirá que a sua relação com ele florescerá de uma forma profunda. Assim como Maria escolheu a boa parte sentando-se aos pés de Jesus, também você pode experimentar a riqueza da intimidade com Deus nestas primeiras horas. Abrace estes momentos divinos, sabendo que Deus o está a aproximar, revelando o seu coração e convidando-o a deleitar-se no seu amor e graça ilimitados. Meus amados amigos, quando Deus vos acordar às 3 horas da manhã, reconheçam isto como um ato deliberado para preparar o vosso coração e espírito para os compromissos e oportunidades divinas ao longo do dia. É uma configuração divina, garantindo que está espiritual, emocional e mentalmente equipado para enfrentar o que quer que esteja à sua frente com confiança e graciosidade. Quando Deus te acorda cedo, é um convite para entrares num momento sagrado de comunhão com Ele através da oração, da meditação e do mergulho na sua palavra. Esta comunhão íntima permite que o seu coração se alinhe com o dele, onde poderá receber a sabedoria, a orientação e a força necessárias para o dia seguinte. À medida que permanece na presença de Deus, o seu espírito fica em sintonia com os toques gentis do Espírito Santo, que serve como seu ajudante, professor e guia, conduzindo-o para onde Deus pretende usá-lo para os seus propósitos. Ao ouvir atentamente os sussurros do Espírito Santo, discernirá compromissos divinos orquestrados pelo próprio Deus.
Estes compromissos manifestam-se de várias formas: uma conversa reconfortante com um colega de trabalho que precisa de encorajamento, uma oração partilhada com um estranho no corredor do supermercado que enfrenta dificuldades ou uma oportunidade de partilhar a sua própria jornada de fé com alguém em busca de significado. Em cada caso, Deus posicionou de forma única, equipado com dons, talentos e experiências de vida específicos, para ministrar eficazmente àqueles que o precederam. Ao seguir obedientemente a orientação de Deus e confiar no poder do Espírito Santo, torna-se um canal do amor, da verdade e da cura de Deus para os necessitados. Estes momentos não são sobre as suas próprias capacidades, mas sobre Deus a trabalhar através do seu coração disposto para cumprir os seus propósitos divinos. Por isso, quando Deus o acordar às 3 horas da manhã, veja isso não como um inconveniente, mas como um convite privilegiado para comungar com o seu Pai Celestial e preparar o seu coração para as oportunidades que Ele ordenou. Confie que Deus já foi à sua frente, preparando o caminho e concedendo-lhe a coragem e a compaixão necessárias para iluminar a sua luz em lugares escuros e oferecer esperança aos feridos e perdidos. Lembre-se, não está a viajar sozinho nesta missão. Deus está consigo a cada passo, guiando-o, protegendo-o e capacitando-o para cumprir o seu chamado. Dê um passo de fé, confiando no seu plano perfeito, e testemunhe como ele usa a sua obediência para impactar vidas eternamente. Abrace esta responsabilidade divina com reverência e gratidão, sabendo que cada oportunidade de servir os outros através da inspiração de Deus é um privilégio profundo. Pai do céu. Nas horas tranquilas da noite, quando a escuridão envolve o mundo e o silêncio reina, tu despertas gentilmente do sono. Ao acordar com o brilho suave do início da manhã, recordo a sua presença inabalável e o propósito que ordenou para mim, mesmo nestes momentos pouco convencionais. Senhor, reconheço-te como um Deus de propósito, onde cada instante é uma oportunidade para nos aproximarmos do teu coração. Quando me acordas a esta hora, confio que tens algo a revelar, uma mensagem a transmitir ou um caminho a iluminar. Ajuda-me a estar atento à tua voz, a escutar com o coração aberto e receptivo, ávido da sabedoria que desejas transmitir. Nestes momentos tranquilos, desprovidos do clamor e das distrações da luz do dia, encontro consolo na tua presença tranquilizadora. Você é a fonte de paz, conforto e força. Enquanto me sento contigo na quietude, as minhas preocupações e ansiedades dissolvem-se, substituídas pela certeza do seu amor e pelo conhecimento de que mantém a minha vida nas suas mãos capazes. Deus, oro para que uses este tempo sagrado para me moldar e transformar na pessoa que destinaste que eu me tornasse. Concedei-me a graça de entregar os meus próprios desejos e planos, alinhando o meu coração com o vosso. Dê-me coragem para seguir para onde quer que me leve, mesmo quando o caminho não é claro ou a viagem é assustadora. Sou grato por estas primeiras horas da manhã, um presente e uma oportunidade de comungar contigo intimamente e sem interrupção. Que eu valorize estes momentos, e que eles sirvam como um lembrete constante ao longo do meu dia de que tu estás sempre presente, guiando os meus passos e direcionando o meu caminho. Ao preparar-me para enfrentar os desafios e as oportunidades que se avizinham, procuro a sua força, sabedoria e graça. Capacita-me para viver cada momento de uma forma que o honre, brilhando a sua luz e refletindo o seu amor e compaixão no mundo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de o conhecer e pela certeza de que está constantemente a trabalhar na minha vida, mesmo nos momentos mais inesperados. Que eu nunca tome como garantido o dom da tua presença e que esteja sempre pronto a responder quando tu chamares. Em nome de Jesus, eu rezo. Amém. Por isso, quando Deus o acordar às 3 horas da manhã, saiba que está longe de ser coincidência. O Criador do Universo está a acenar-lhe, convidando-o para uma comunhão sagrada com Ele. Ele deseja partilhar o seu coração, derramar o seu amor e transmitir sabedoria e direção divina para a sua vida. Na quietude da noite, longe da agitação do dia, Ele deseja falar consigo sobre o seu propósito, relacionamentos, desafios e sonhos. O seu desejo é fortalecê-lo, curá-lo e envolvê-lo com a sua paz sobrenatural que transcende a compreensão. Da próxima vez que estiver bem acordado de madrugada, não se vire e volte a adormecer. Abrace esta preciosa oportunidade de buscar a face de Deus, abra o seu coração em oração, adora-o por quem Ele é e ouça a sua voz bondosa. Medite na sua palavra e permita que ela renove a sua mente e acenda a sua fé. Enquanto segue fielmente estas 3 da manhã, encontros com Deus, observe como Ele o transforma de dentro para fora. A clareza virá, os avanços acontecerão e caminhará numa medida maior do seu poder e presença. A sua vida nunca mais será a mesma, porque aquele que mantém o universo unido está a aproximá-lo de si. Levante-se, amado.
o seu pai está ligando. Responda ao seu convite e embarque na viagem da sua vida, de mãos dadas com o Rei dos Reis. Ele tem planos magníficos e poderosos para si, e tudo começa quando ele o acorda às 3 horas da manhã.